E aí galera, beleza? Estamos aqui em Jonas capítulo 2 e vamos fazer uma retrospectiva aqui muito rápida de onde é que a gente está. Justamente no capítulo passado, Jonas ele foi engolido pelo peixe, ele já tinha sido jogado para fora do barco. E aí agora Jonas ele está no mar, está dentro do peixe. E justamente essa parte é uma parte bem interessante, porque a gente começa a entrar um pouco nos pensamentos de Jonas. E a gente começa a ver a grandeza do Senhor, mesmo dentro da aflição. E agora vamos começar Jonas capítulo 2, versículo 1, de uma forma bem breve. Vamos lá. Jonas dentro do peixe orou a Deus. Justamente quando quando a gente, no caso, a gente apresenta a Deus nossas causas, a gente, em nossa mente, mostra que Ele é soberano. Justamente em Salmos 33:10 diz assim, ó: Deus é soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a autoridade suprema de tudo que existe e de tudo que acontece. Ele criou tudo com a sua vontade e as suas palavras não podem ser destruídas. E justamente esse é o Salmo 33:10, versículo 10 e 11. Justamente Deuteronômio também fala sobre a soberania de Deus e sobre o esplendor dele, a glória dele. Que diz assim, ó: o Senhor é Deus, Deuteronômio 10:17. O Senhor é Deus, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O grande Deus temível, que não age com imparcialidade, nem aceita suborno. Ou seja, além de Deus ele ser soberano, ele também é justo. Ele também, de fato, não se deixa levar pelas maldades do homem, pelos subornos do homem, pelas corrupções do homem. E justamente também em 1 Timóteo 6,15 diz assim: Ele é bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele já acabou. Não há nada que possa impedir. O seu trono, ele é eterno. E a sua autoridade, a sua soberania, ela é eterna acima de todas as coisas. Vamos para o versículo 2. Versículo 2. Do ventre da morte ouviste o meu clamor. Olha, sinceramente eu não sei se Jonas morreu. Se Jonas continuou vivo o tempo todo, ou se ele morreu e ressuscitou, eu não sei. Mas fato é, Jonas estava dentro da barriga da baleia, ou do grande peixe, e realmente a parada foi bem tensa para ele. Em Salmo 6, versículo 5, diz assim, ó: Entre os mortos, quem o louvará? Às vezes as pessoas acham que quando a gente morre, a gente continua louvando ao Senhor, continua glorificando a Ele. Mas assim, a palavra é bem clara em dizer que não é bem assim que acontece. Além de Salmos que pergunta, entre os mortos, quem o louvará? Isaías 38:18 diz assim: Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Ou seja, eu acredito, assim como a palavra ela mostra, que na morte há um sono, até de fato a gente acordar e estar diante do trono de Deus. Paulo diz assim que após a morte segue-se o juízo. Quando a gente dorme, a gente não sabe quanto tempo passou. A gente não sabe se passou 1 minuto, se passou 10 horas, se passou, 5 dias. A gente não faz ideia de quanto tempo passou. E acredito que a morte seja da mesma forma. Quando a gente morra, a gente não saiba ao certo quanto tempo passou. Mas de fato, passou algum tempo. E quando a gente abrir, vai ser em um piscar de olhos. Quando a gente fechar os olhos e quando a gente abrir, a gente vai estar diante do trono branco do Senhor. E enfim, acredito eu que no caso Jonas, ele entrou em uma situação como essa. Ele não sabia se ele estava morto, se ele estava vivo. Enfim, vamos para o capítulo 3, para o versículo 3. O Senhor me jogou nas profundezas. Olha, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu entendi isso de uma forma bem material mesmo. Ele lá no fundo do mar e entre os peixes e tal. Mas quando eu estava, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu estava lendo Ezequiel, eu comecei a entender mais ou menos aquele lance das tábuas de medir e das medidas que
o Senhor mandou Ezequiel fazer. E justamente existe um rio. Existe um rio. Vai foca. Existe um rio. Que esse rio, ele vem do trono de Deus. Justamente esse rio que vem do trono de Deus, ele lá no comecinho, na nascente, ele é quase nada, praticamente não existe. E na medida que o rio vai andando, que as coisas vão acontecendo, já não dá mais para colocar os pés no rio. A única forma de passar pelo rio, a única forma de passar pelo rio é realmente nadando pelo rio. E justamente aqui eu acredito que foi o que estava acontecendo com Jonas nesse momento. Inclusive, Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, diz assim: agora o rio, tão profundo, que só era possível atravessar a nado. Sendo que antes, Ezequiel estava andando em cima do rio. Justamente isso aqui eu entendo que foi a purificação, digamos assim, de Jonas. Algo que Deus estava tirando de Jonas. Algo que Deus estava arrancando de Jonas. Assim como aconteceu com Davi. Saul perseguiu tanto Davi, que na realidade, real mesmo, era justamente Deus tirando Saul de Davi. Deus fazendo com que Davi não viesse ser um segundo Saul. E acredito eu que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria levar o evangelho. Jonas não queria levar o arrependimento para Nínive. Jonas não queria levar a palavra de arrependimento. Mas o Senhor tem uma forma de trabalhar. O agir dele é absoluto. E usou inclusive um animal, uma baleia talvez, para poder trabalhar. Arrancar isso de Jonas e colocar algo que o Senhor quisesse. Enfim, vamos para o versículo 5. Versículo 4. Olharei de novo para o teu santo templo. Jonas sabia que viver. Eu não sei como, mas ele sabia. Quando a gente tá lá atrás e a gente analisa Gênesis 22:5, justamente Abraão diz assim: Abraão voltaria com o menino, para justamente tá Abraão, seu filho Isaac, e tá os servos dele. E aí justamente Abraão fala assim: olha, fica aqui, que já eu vou voltar com o menino. Abraão tinha certeza absoluta que o Senhor ia prover, que o Senhor ia fazer algo. E justamente da mesma forma, Jonas tinha essa certeza que ele olharia de novo para o templo do Senhor. Ou seja, ele estaria vivo. Como? Sei lá. Mas ele sabia que ele ia estar vivo. E justamente, vamos para o versículo 5 agora. Jonas estava completamente cercado de alga. Eu parava assim e pensava: meu Deus, como é que pode? Vamos pensar aqui um pouco. Como é que pode? O cara tá dentro de uma baleia e ele não morrer sem ar. Tipo assim, a baleia sobe, dá uma respirada, depois volta, fica nessa. Beleza. Mas quando a gente depara com essa parte da alga, principalmente diz que a alga estava sobre a cabeça de Jonas, a gente começa a entender uma parada. A alga, ela é extremamente excelente em fazer gás oxigênio. Então ali dentro da barriga de Jonas estava respirando, jogava CO2, respirava O2, o oposto. E justamente ali ele estava fazendo a troca gasosa. Ali dentro ele estava respirando. É uma explicação absurda. Porque a ciência só veio descobrir isso agora, século XVIII. Então assim, a gente começa a entender que a palavra de Deus ela é sabedoria pura e serve para o ensino. E toda a palavra de Deus serve para o ensino. 1 Timóteo. Enfim, vamos para o versículo 6. Versículo 6. O Senhor trouxe Jonas de volta. Jonas morreu? Não sei. Mas Deus tinha um propósito para cumprir em sua vida. Sinceramente, eu não sei se Jonas morreu ou não. Mas que algo extraordinário aconteceu, isso aí eu tenho certeza absoluta. E que verdadeiramente Deus cumpriu o propósito na vida de Jonas. E o mesmo vai acontecer com você. Vou falar uma parada pra você, queira ou não, goste ou não. Enquanto você não cumprir o propósito que Deus estabeleceu pra você,
você não vai morrer. Ninguém vai ser capaz de tirar a sua vida. Ninguém é capaz de antecipar os seus dias ou aumentar a velocidade dos seus dias. Nenhuma doença, nenhum médico, nenhuma situação. Porque na palavra de Deus diz assim: os teus olhos me viram, quando em secreto eu fui criado, os meus dias contados e escritos todos em teu livro. Com o sopro de vida puseste vida em mim e me amaste primeiro, com o amor maior do mundo. Então assim, é o Senhor quem estabelece todas as coisas. É o Senhor quem estabelece nossos dias. É o Senhor quem estabelece nosso tempo aqui nessa terra. E se a gente está aqui, amém. Amanhã a gente já não vai estar mais. Mas o que importa é que agora a gente está aqui. Então vamos glorificar Ele. Porque é Ele que é o digno de toda a honra e de toda a glória. E Jonas sabia disso. Por isso que Jonas, ele entendeu. E o Senhor me trouxe de volta à vida. O Senhor trouxe Jonas de volta à vida. Versículo 6, vamos para o versículo 7 agora. O Senhor ouviu minha oração. Olha, talvez a gente tenha muita dificuldade em entender um Deus soberano, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que habita no mais altos céus. Talvez a gente tenha dificuldade de entender que Ele ouve nossa oração. Acredite, Ele ouve. Tenho certeza absoluta disso. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a entender um pouquinho do amor que Ele tem por nós, sabe? E Jonas sabia disso. Pelo menos Jonas aprendeu isso dentro do peixe, talvez. Justamente em Mateus 21, 22 diz assim, ó: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Aí você para assim e pensa: meu Deus, mas tem muita coisa que eu peço ao Senhor em oração e não recebo. Por quê? Tem uma resposta para isso. Justamente está lá em Tiago 4,3. Diz assim, ó: quando orarem, ou seja, quando, não é tipo assim, orem, é quando orarem. Quando orarem, quando oram, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4,3. Aqui está uma simples resposta. Por que quando você ora você não recebe? Muitas vezes a gente ora, na maior parte das vezes, na realidade, a gente ora achando que Deus é nosso mordomo, achando que Ele é nosso Aladim e Ele tem a lâmpada mágica. Sinto muito, mas não é assim. Ele tem que ser o seu Senhor. Ou seja, é Ele quem manda. Você só fala: em nome de Jesus, amém. Você só está aqui para ser instrumento dele. Você não tem relevância alguma em termos de pedir a Deus o que é que você quer. Porque seus desejos são maus, suas vontades são más. Seus pensamentos, infelizmente nossos pensamentos, eles nos levam para o pecado e para a maldade, para um caminho distante do Senhor. Então assim, a partir do momento que a gente começa a buscar primeiro o reino dele, para depois a nossa vontade, a parada muda. E aí sim, a gente começa a receber aquilo que a gente começou a orar. Porque a nossa oração mudou. Nossa oração, ela deixa de ter o foco, mas passa a ter o foco ele, o reino dele, a vontade dele. E é isso que tem que ser a base da nossa vida, acima de todas as coisas. Enfim, vamos para o capítulo 8. Aqueles que acreditam em ídolos desprezam a misericórdia. Na palavra de Deus, nos 10 mandamentos, no 4 diz: não terás, Deuteronômio, não terás ídolo, nem imagem de escultura, nem imagem semelhante a coisas no céu, na terra ou debaixo da terra, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que a gente acaba tentando agregar Deus, segurar Deus em uma coisa, a gente acaba diminuindo o tamanho dele, pelo menos na nossa consciência. E isso, querendo ou não, gostando ou não, isso acaba nos limitando ao Senhor. Acaba limitando a nossa percepção acerca de quem Ele é. Porque Ele é todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele próprio disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E a partir do momento que a gente começa a entender que Ele é todas as coisas, que Ele é todo poderoso,
a gente começa a entender que realmente, quanto mais a gente tenta copiar, digamos assim, quem ele é, através das nossas artes, através das nossas figuras que remetem quem ele é, a gente acaba realmente na nossa percepção diminuindo um pouco de quem ele é. E justamente em Efésios 2:4 e 5 diz assim: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Nossa, imagina que coisa linda. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, que nos deu vida junto a Jesus. Pela graça sois salvos. Pela graça. Só pela graça. Porque assim, nós não tínhamos perdão. A gente não tinha pelo que ser salvo. Não tem ato nenhum que a gente possa fazer com que possa vir a fazer com que nós venhamos a ser salvos. A gente não consegue se salvar. Eu tenho certeza que eu não sou melhor que Abraão. Eu tenho certeza que eu não tenho mais fé que ele. Eu tenho certeza que eu não sou melhor que Salomão e desvio do caminho do mal, tão quanto ele. Eu tenho certeza absoluta que eu não tenho um coração tão bom. Meu coração é mau quanto o de Davi. Então assim, se esses caras não conseguiram se salvar pelos seus atos, pelas suas bondades, pela sua própria justiça, imagine eu, sabe? Então assim, nós não tínhamos perdão, mas pela sua infinita misericórdia em Cristo, nós passamos a ter perdão. E esse é o versículo 8. Vamos para o versículo 9 aqui. A salvação vem do Senhor. Jonas dentro daquele peixe, no meio daquela loucura toda, daquela dificuldade. Jonas reconhece isso. A salvação vem do Senhor. Para o homem, talvez, o maior mérito que ele venha a ter não é fazer qualquer coisa nessa terra, mas sim é ter a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Esse é o maior mérito do homem, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é efêmero, tudo aqui acaba e se destrói, mas a partir do momento que a gente começa a entender quem ele é, e a gente começa a entender a sua graça, a sua plenitude, a gente começa a entender que a coisa mais importante que existe é estar na presença dele e seguindo o caminho dele, fazendo aquilo que ele estabeleceu para o nosso tempo, para o nosso momento. Enfim, vamos para o capítulo... Não, ainda aqui no capítulo 9. Se dependesse de nós, realmente, a gente não teria como salvar. Isso é claro, isso é evidente. A palavra de Deus ela é toda baseada nisso. É necessário que o Senhor se dê em nosso lugar para que a gente venha a ser salvo. Isso é a graça. Isso é o favor imerecido. Enfim, versículo 10. E para terminar aqui, capítulo 2 de Jonas. Falta ainda mais 2 capítulos. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E aqui a gente mais uma vez vê a soberania de Deus. Talvez a gente às vezes acha que Deus ele estabeleceu as coisas, criou as coisas e deixou tudo lá. Não, muito pelo contrário. O Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas. E ele intervém na humanidade. Ele intervém na sua criação. Ele intervém em todas as coisas. Deus simplesmente podia ter falado assim, peixe, ó, engole Jonas e destrói ele. E acabou, ia ser assim. Mas assim Deus não estabeleceu. Foi da vontade dele que Jonas viesse a estar vivo. Para depois, dando um pulo aqui, depois ir para Nínive. Depois ir para Nínive. E em Nínive pudesse levar o evangelho do Senhor. Enfim, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Bora que vamos, Jesus é bom. Se você chegou até aqui, bota aqui, cheguei até aqui. Vídeo muito ruim. E tamo junto, meu povo. Deus abençoe vocês grandemente. E bora que vamos, que Jesus é bom. Valeu, galera. Let's bora, meu povo!